Canaltech Startups, uma parceria Canaltech e Ideation Brasil. Olá, começando mais um Canaltech Startups, esse é um programa em parceria com a Ideation Brasil. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como a tecnologia está cada vez mais importante, cada vez faz mais parte do core das empresas, das startups. Para falar sobre isso, estou aqui com o Lucas Silva, que é formado em Ciência da Computação e é também analista de inovação da Somos Educação. Lucas, é um pouco disso, assim, as empresas hoje estão muito na mão do cara que é da parte da tecnologia mesmo? Cara, é uma realidade que eu acho que acontece bastante, né? Então, hoje, principalmente quando você é um founder de uma startup e você não tem conhecimento de tecnologia, você fica totalmente vulnerável àquilo que aquele cara tem a falar, né? Então, para mim, como programador, eu posso dizer, se eu chegar para um cara que é founder e disser, cara, seu projeto, seu MVP custa X, e eu conseguir dar minimamente um norte disso, o cara vai acreditar. E não necessariamente esse valor X que eu passei é a verdade. Mas como que você consegue chegar no valor ou entender se aquilo que a pessoa está te oferecendo é realmente Olha, eu acho correto, que né? vale a pena... primeiro, o founder que quer criar uma startup de tecnologia, ele tem que tirar um tempinho para entender um pouquinho, pelo menos de como funciona modelos ágeis de desenvolvimento de projeto, um pouquinho de como funciona, não a fundo, não a programar, mas qual o papel, por exemplo, do HTML, qual o papel do CSS, qual o papel de uma linguagem Ruby on Rails, para que serve um banco de dados. Quer dizer que ele tem que entender um pouco de programação? Bem pouco. Ele não precisa saber programar uma plataforma, mas ele precisa entender quais as funções de cada uma das partes do projeto. Por quê? Porque ele vai ter uma noção do o que é viável e o que não é. Se você chegar para mim e disser, olha, eu preciso que você faça um mecanismo de busca para mim semelhante ao Google. A primeira coisa que eu vou te perguntar é, você tem uma base de dados que justifique isso? Então, se você não tiver uma base de dados, você já inviabiliza todo o seu projeto. Então, é interessante que você tenha uma noção do que pode fazer e do que não pode fazer. E no momento de contratar, é importante entender qual o modelo de contratação mais correto. Então, a gente tem dois modelos, né? Que eu particularmente utilizo quando faço projetos. Você tem um modelo de escopo fechado, então, onde você cobra por horas. Então, isso parte do momento em que o empreendedor ele já tem uma noção de tudo que ele quer naquele produto dele. Todas as funcionalidades, todas as telas. Então ele vai chegar para você e vai dizer, olha, eu quero que você construa exatamente isso. Nesse momento, é legal você fechar um escopo fechado. Por quê? Porque quando você tem um escopo aberto, você permite aí que o projeto se prolongue e você começa a gastar muito dinheiro. Com o escopo fechado é mais tranquilo. 2. O segundo modelo é por sprints. Isso serve para quando eu não tenho uma noção 100% clara do que vai ser o meu produto. Principalmente porque eu preciso lançar várias iterações dele, às vezes para validar. Então, quando eu estou nessa fase de validação, é legal pagar o cara por sprint. Então, aqui o ideal é você ter um sprint de 15 dias, onde você determina com o cara aquilo que vai ser construído e o que não vai ser construído, faz uma estimativa de horas de trabalho ali e fecha um valor fechado. E você paga aquele valor fechado. Se o cara gastar mais tempo do que aquilo, é prejuízo dele. Se ele gastou menos tempo que aquilo, é benefício dele próprio. E aí você consegue ajustar ao final de 15 dias o que vai ser feito nos próximos 15. E aí você pode parar no momento em que você quiser. Mas eu tenho formação em administração ou marketing, alguma outra coisa que não seja relacionada diretamente à tecnologia. Como eu posso ter acesso a esse tipo de conhecimento? Olha, acho que o Google é um dos principais fatores. Busque bastante sobre metodologias ágeis de desenvolvimento e principalmente como você entender um roadmap de produto de tecnologia. É interessante, porque um produto de tecnologia ele envolve os lançamentos de pequenas, que a gente chama de releases, né, que são pequenas partes do produto. Né? Então você tem que aprender a entender onde que vão estar essas releases ao longo do tempo, para você conseguir programar suas sprints. E aí das sprints você consegue destrinchar as atividades daquele programador. Então quando você contrata, por exemplo, um cara por prazos de 15 dias, você diz assim, olha, nesses 15 dias eu quero que você entregue essa release aqui. Nos próximos 15 eu quero que você entregue essa release aqui. E aí você vai vendo se aquele seu produto está fazendo sentido. E aí você para quando você não quiser mais aquele trabalho. Você desse jeito evita gastar muita grana, porque você gasta muita grana quando você não entende o que você quer e quando você não sabe gerenciar aquela situação. Se você sabe gerenciar, você consegue lidar com sprints. Se você entende o que você quer, você trabalha com escopo fechado. Você já reduz o custo ali operacional ou o custo de contratação. E é sempre importante buscar referência daquele programador. Então, hoje, as melhores empresas de tecnologia, elas não te contratam pelo que você diz saber. Eu sei Ruby on Rails, eu sei CSS, eu sei Angular. O que você fez? E aí tem plataformas como GitHub. Que projetos open source esse cara tem? Que contribuições ele dá para outros projetos? Né? Tem um Bitbucket. Então, é muito mais interessante você avaliar o cara pelo passado dele e não só por indicações. Então veja um projeto que ele fez, veja o portfólio dele. Hoje o programador ele é quase um designer, basicamente. Ele tem que ter um portfólio para ele mostrar
para o cliente ele ganhar credibilidade com aquilo. Se o cara não te apresenta isso, minha sugestão, fica com um pouquinho de pé atrás, investiga um pouco mais a fundo e vê se vale a pena seguir adiante com esse cara. Beleza, legal. Bom, esse foi mais um Canaltech Startups. Toda quinta-feira tem mais dicas de empreendedorismo para vocês. Até!